Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, já era para eu ter falado desse assunto, mas antes tarde do que nunca, essas imagens que você vê é de uma parede de areia impressionante, literalmente uma parede de areia com mais de 100 metros de altura, que engoliu uma cidade na China. Essas imagens são reais, imagens impressionantes. Nós também veremos outros fenômenos de tal magnitude como esse acontecendo em outros países, que acaba com aquela falácia, né, de que é normal, que não tem nada demais, você que se impressiona é porque você é uma pessoa ignorante, isso sempre aconteceu. Agora você pede, tá, aconteceu quando? Cadê as imagens disso? Porque tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. A capital chinesa mesmo, de Pequim, ela vivenciou a sua maior tempestade fora de época. Porque dizem que acontece de vez em quando lá, mas é a maior tempestade de areia que já se viu por lá, fora de época. Agora a mídia não informa esse pequeno detalhe que faz toda a diferença. De vez em quando acontecem essas tempestades, mas não fora da época. Está acontecendo fora de época. Eu vou colocar a legenda aí porque eu quero ler uma matéria aqui sobre uma das teorias que pode explicar sobre isso. Eu não estou aqui para dizer a vocês o que realmente acontece, como alguns gostam de fazer. Não tem como a gente comprovar, a não ser que a pessoa fosse Deus. Agora, tem teorias que tentam explicar. Uma delas nós mostramos a inversão dos polos magnéticos, que pode estar ligada a essa teoria, que nada mais se trata do planeta Nibiru, conhecido também como o planeta X. Em diversas religiões, meus irmãos, fala de ciclo. E tentando fazer uma ligação, né? É claro que a ciência desmente, diz que isso é teoria conspiratória, mas esse planeta, supostamente, ele viria em tempos e ao se aproximar do nosso sistema solar, ao se aproximar inclusive da própria Terra, do nosso planeta Terra, ele causaria mudança nas órbitas. Daí a ligação com a teoria da inversão dos polos magnéticos. Talvez a Terra esteja se inclinando no seu próprio eixo pela presença de um grande corpo que esteja se aproximando da nossa órbita. Você sabe que o nosso planeta, né, segundo a própria ciência, ela gira em torno do Sol. De acordo com eles, então, uma grande massa pode sempre influenciar os outros planetas, inclusive na sua trajetória. Então, se esse planeta de fato existe, e se ele se aproxima em tempos do nosso planeta aqui, é claro que a sua aproximação causaria grandes efeitos, tipo esses que a gente está presenciando hoje. É claro que isso é só uma teoria, deixa isso bem claro, meus irmãos. Eu não estou aqui, repito, para dizer a você que, olha, é isso aqui mesmo. Não. A gente está apresentando teorias que existem. Eles classificam isso como conspiração. A NASA já veio diversas vezes desmentir isso, que não existe esse planeta. Embora a gente também tenha mostrado no nosso vídeo, que eu recomendo que você assista, ainda está aí no ar, que existia uma parte que era censurada. E segundo as teorias conspiratórias, era justamente porque havia algo lá que não era para ser visto. Então quando você botava aí nas imagens de satélites que você consegue acessar por grandes navegadores, você não tinha acesso àquela determinada região. E segundo algumas pessoas, poderia ser o tal planeta X. No nosso vídeo a gente faz uma ligação com uns eventos bíblicos. A história de Josué, né, onde ele orou e o sol parou, na verdade poderia ter sido uma aproximação do planeta X, que inclusive também teria providenciado a própria chuva de meteoros que trouxe com ele. A gente mostra isso tudo no nosso vídeo. Eu não vou entrar muito em detalhes por conta que a gente já tem um vídeo especial só sobre esse tema, tá certo, irmãos? Então vale a pena. O que eu quero ver aqui com vocês é a possibilidade real disso realmente ter a ver com o tal planeta. Porque como você tá vendo nas imagens, meus irmãos, são muitos fenômenos e pior, né? Esses fenômenos, eles estão tomando proporções muito grandes. Coisas que, eu repito, eram regionais, estão se tornando agora globais. Problemas que eram de uma determinada região, de uma determinada área. Inclusive até as mazelas estão ficando assim. Então eu acho que no mínimo a gente tem que parar um pouco para pensar que algo está acontecendo de grande. Isso são sinais para quem acredita na espiritualidade, são sinais de que a vida de Cristo pode estar próxima. Tem pessoas até que alegam que essa pode ser a última geração. Eu não confirmo, mas também não duvido, né? A gente tem que ir analisando as coisas. Se você pegar inclusive a mitologia hindu, eles falam também que existe um planeta que tem um povo do mal e que tempos em tempos se aproxima de um planeta também onde tem um povo do bem. Tô só simplificando aqui para o pessoal entender. E aí, o enfrentamento desses dois povos resultaria em fenômenos aqui na nossa Terra. Por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque diversas religiões
diversas crenças, tem um período de tempo onde as coisas pioram. É claro que se você conversar com um cientista, ele vai dizer, olha, mas isso é simplesmente o homem tentando explicar da sua forma ignorante o porquê das coisas mudarem tanto, para ruim ou para pior. Ao mesmo tempo que eles têm razão, é algo estranho que diversas civilizações tenham criado, tipo, o mesmo mito, né? Então esse tipo de coisa ele chama a atenção das pessoas que pensam por si próprios. Pô, como é que povos tão distantes, inclusive separados por épocas, podem criar o mesmo tipo de mito? Povos, inclusive, alienígenas. Como essa matéria que eu vou mostrar aqui pra vocês, que acredito que poucos conheçam. Ela faz parte daquele quadro bem famoso que a Discovery até fez uma série, né? Eram os deuses astronautas. O cara escreveu um livro, o suíço Eric von Däniken. Ele fala sobre o planeta Nibiru. Para ele, no caso, as civilizações antigas fizeram contato com seres extraterrestres provenientes de um planeta hipotético chamado justamente Nibiru. E embora a maioria dos historiadores não dê credibilidade a isso, acho que isso também é uma teoria conspiratória, a teoria existe. E ele publicou diversos livros sobre esse assunto, nos quais ele afirma que o Nibiru é um planeta lento que demorava cerca de 3.600 anos para dar uma volta em torno da estrela que orbitava, que por sinal seria o nosso Sol. Só que, diferente dos outros planetas dentro desse sistema solar, a rota do Nibiru seria bem diferente, como eu também mostrei no nosso primeiro vídeo sobre esse assunto. Ele, ao invés de circular em torno do Sol, ele se afastaria a uma grande distância. O que, inclusive, né, os cientistas acham por si só um absurdo, porque se ele se afastasse tanto, ele não seria mais atraído pelo Sol. Se ele se afastou tanto dessa maneira, como a teoria diz, não teria mais condições de ele voltar. Mas mesmo assim, se acredita que é possível que exista um tipo de rota dessa forma, que ele fica no próprio embalo. Eu não sei os termos técnicos para explicar, meus irmãos, mas é mais ou menos como se você jogasse uma bola e ela fosse o mais longe possível, depois batesse com muita força e voltasse, ficasse nessa o tempo todo. Então, seguindo a teoria aqui do eram os deuses astronautas, se passaria 3.600 anos para que esse planeta completasse a sua órbita. Entre ele sair desse ponto e ir lá e voltar novamente, 3.600 anos. Ele inclusive teoriza que o satélite natural do Nibiru, ou seja, a sua lua, teria se chocado com outro planeta também, que a ciência diz que nunca existiu, mas que é classificado como Tiamat, há muitos milhões de anos, partindo ao meio e dando a origem inclusive à Terra e ao cinturão de asteroides. Então, às vezes você vê falar, né, daquele cinturão de asteroide, e que de vez em quando é justamente por isso que caem esses meteoritos, esses bólidos aqui na Terra, seria restos desse cinturão. Na teoria do cara eram os deuses astronautas, isso aí seria um planeta que se destruiu ao bater com a lua de Nibiru. Eles também acreditavam que o povo de Nibiru, justamente por ter essa rota, eles seriam bem mais evoluídos, conheceriam bem mais o sistema solar do que nós. Na visão deles, seriam até eles que teriam construído a nossa civilização, ou seja, o homem moderno. Inclusive as pirâmides do Egito, as estátuas da Ilha de Páscoa, as pedras da Stonehenge, elas poderiam ser um resto dos sinais da última passagem desse pessoal aqui, né, dessa civilização. Enfim, meus irmãos, existe essa teoria. Eu, particularmente, não acredito nela, mas eu vejo como possível que exista esse planeta sim, não que ele seja habitado nem nada do tipo, mas eu, na minha humilde opinião, assim como você também tem todo o direito de achar e pensar sobre isso, eu acho que pode existir sim um corpo maior, não sei se um planeta, mas algo se aproximando da Terra que poderia sim causar essas mudanças no nosso planeta. Inclusive, como também tem outras teorias sobre o HAARP, né, que pode ser os próprios homens mexendo. Outra teoria diz também que a própria natureza tem essas mudanças em tempos. O nosso planeta passaria por essas mudanças, independente da ação do homem. Enfim, meus irmãos, se vocês gostarem desse tipo de teoria, se vocês querem que eu traga mais sobre esse assunto, onde você mesmo deve raciocinar sobre os fatos, não é aquela coisinha que a gente já traz aqui, ó, o pão com manteiga, tudo certinho, já encaixado no seu lugar, não é, família, como é de costume? Não, né? Isso aqui, como eu tô dizendo para vocês, e repito, são teorias, né, que são debatidas, às vezes são ridicularizadas. O que eu não gosto é quando a galera começa, né, ser dono da razão, começa a excluir quem pensa, ah, eu concordo com isso, eu não concordo. A gente não pode ser assim, meus irmãos, porque a gente não tem um livro de respostas, né? A gente tem o nosso próprio conhecimento e a gente tenta unir esse conhecimento ao que a gente vai estudando, né? Mas certos assuntos, como os mais humildes entendem, eles estão muito além da compreensão humana, né? A gente aí está tentando entender o lugar onde a gente vive. Então imagine você tentar entender
espaço, planetas, coisas que tá totalmente fora do nosso alcance, do nosso estudo, pelo menos por enquanto. Eu acho válido esse tipo de assunto, ele me fascina, eu acho muito interessante a gente falar sobre isso. Eu acho que quando a gente radicaliza a coisa é realmente ruim. O bom é quando a gente tem a mente aberta, escuta, mesmo que não acredite, mas pelo menos tem o bom senso para ouvir, né? E raciocinar um pouco sobre ela. Enfim, meus irmãos, eu gostaria de saber a sua opinião, como você vê todas essas mudanças dramáticas que o nosso planeta está sofrendo, e principalmente você que tem a memória mais afiada, deve lembrar que isso começou de 2019 para cá, né? As coisas se intensificaram demais, a gente não via esse tipo de coisa, e agora meio que virou comum já. Então, meus irmãos, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o like, compartilha, mostra para mais um, vamos debater sobre esses assuntos. Fiquem com Deus, um abraço e tamo junto!